Um feliz 2024 a todos aqui inscritos no canal e que estão vendo este vídeo. Ontem, na verdade hoje, né, porque o jogo foi após a virada de ano, João Fonseca classificou-se às quartas de final do ATP Challenger de Canberra, ao vencer o croata Adikovic em 6-1, 7-5. E hoje ele enfrenta, logo mais, o francês Harold Mayot. Vamos falar um pouco sobre como foi o jogo de ontem, o jogo de hoje, na verdade, né? Mas quando a gente dorme, parece que tudo o que aconteceu na madrugada é ontem, né? E falar um pouco sobre o jogo que acontecerá hoje ou na virada, né, para o dia 2 de janeiro, por volta aí de 11h30, meia-noite e meia, mais ou menos naquele esquema de ontem, com a diferença de que um dos jogos anteriores ao do João é de dupla. Então o João deve entrar por volta de 11, 11h30, talvez mais cedo do que eu havia previsto antes. O João ontem contra o croata, ele fez um 6-1, 3-0 perfeito, no qual ele não errou nada, trabalhou muito bem os pontos, devolveu muito bem o saque do adversário e praticamente não dava chances ao croata. Então, o João deu uma apagada no jogo, ele sacou 3-0, quase foi quebrado. O adversário cresceu no jogo, empatou 3-3, o João fez 5-3, o adversário empatou 5-5, o João acabou fazendo 7-5. Então foi um jogo com duas camadas. A primeira, uma exibição perfeita do João até a 70% do jogo finalizado, e os outros 30%, uma atuação que o João oscilou um pouco, porque o adversário cresceu, começou a ventar muito, e esse é um alerta para o jogo de hoje, né? O João ele vinha num embalo muito grande e terminou esse jogo anterior um pouco oscilante. Mas o importante é que o João conseguiu vencer o jogo, apesar dessas oscilações que são muito normais no tênis. E o segredo dos grandes jogadores, um dos segredos, é conseguir lidar com essas oscilações. Falando um pouco da parte técnica, o João está jogando de uma forma que me agrada muito, que é o seguinte, ele não está indo para as linhas o tempo todo. Ele está jogando, trabalhando os pontos, sempre muito tático. Ontem ele explorou muito o forehand do adversário e as bolas no meio para empurrar o adversário para trás, não dar ângulo para ele bater à esquerda, confortável. E o João tem jogado a bola, como diz o Gil Gross, analista americano, nos grandes alvos, né? Longe da linha, com muita margem, mas com muita potência, procurando não só os winners, mas forçar o adversário a errar. Não aqueles erros não forçados, entre aspas, né, que o adversário comete apesar de estar bem posicionado, mas os erros forçados, os quais o adversário é desequilibrado, os quais o adversário não está numa boa posição, aqueles pontos que são o segredo, por exemplo, do Djokovic, o segredo do Sinner, que são pontos em que você não arrisca tanto e mesmo assim você leva o adversário ao erro, né? E às vezes você faz os winners com isso. Isso é uma coisa muito difícil, não é simples de fazer. Você jogar com margem, em geral, significa você colocar a bola lá de uma maneira que não incomode o adversário muito, né? São bolas, seriam, entre aspas, bolas mais lentas, bolas mais altas. Não é o caso do que está acontecendo com o João. O João está conseguindo jogar com essas bolas, né? Com essas bolas, em geral, bolas neutras ou até bolas de ataque, com grande margem. Isso é o que eu chamo nas lives, né, do João 70%. O João tem os dois modos, né? O 70% e o rojão. O rojão é quando ele está disparando paulada para todo lado. O 70% é quando o João está jogando com margem e mesmo assim atacando o adversário. O ideal é o João jogar os 70% com momentos de rojão, que é o que ele vem fazendo. Hoje, contra o francês Harold Mayot, atual 113 do ranking, mas que já foi 105 ou 103, é um jogo muito parecido à dinâmica. O francês é um jogador completinho, saca bem, uma boa direita, uma esquerda nota 7, chega bem à rede, saca bem, movimenta razoável, varia um pouco. Um jogador bem francês. A escola francesa forma tenistas muito completos, né? Não forma grandes tenistas agressivos, nem grandes tenistas defensivos, mas forma bons tenistas que fazem um pouco de tudo na quadra. Essa é a dinâmica da escola francesa, que desde cedo usa ali as bolas, aquelas bolinhas mais murchas para ir em quadras reduzidas para os meninos aprenderem a fazer todos os golpes. Então eles formam jogadores muito completinhos. Às vezes eles pecam porque eles não conseguem formar um top player, mas eles formam tenistas aí em grande escala e
tenistas que jogam fazendo de tudo um pouco. Esse é o caso do Harold Mayot, que é ex-número 1 do mundo juvenil e que está lutando há algum tempo para entrar no top 100. O João já venceu ele no Challenger 100 de Madrid em abril do ano passado, ou de março para abril, não lembro ao certo agora, mas venceu ele nas oitavas do torneio, jogou muito bem, venceu por 2-1. O adversário saiu fazendo muitos elogios ao João, foi bem legal isso aí. E o João, hoje, taticamente, não tem tanto segredo também. Taticamente é o João se impor, sacar bem, né, como ele vem sacando, jogar aí nesse modo de mexer bem a bola para comandar o ponto, procurar ali abrir a quadra para fazer o winner com bastante margem ou levar o adversário ao erro. Achar o saque do Mayot vai ser importante. Acho que o saque é o principal golpe do francês. Então, achar o ponto da devolução para não ser atacado na segunda bola e aí começar a dominar o ponto, que tem sido o segredo do João, né? É, de novo, aquilo que a gente fala. Nesse nível, a maioria dos jogos passam por como estará o João, por como vai jogar o João. Porque o João tem um nível mais alto do que a maioria dos adversários nessa faixa de ranking. E também tem um jogo que se impõe. Então, taticamente é isso. Mais um jogo em que vai depender muito de como o João vai jogar, de como ele estará nesse dia, de como ele vai lidar com o vento, de como ele vai lidar com o sol na cara. Tudo que ele vem fazendo muito bem aí nesse Challenger de Canberra até o momento. Eu aposto aí, em termos de porcentagem, que a gente brinca aqui, uns 60-40 para o João, 65-35. João é favorito ao jogo, né? Isso não dá para negar. Mas um adversário perigoso, um adversário de bom nível, o João não pode bobear. O João tem que procurar não oscilar, como ele fez no segundo set contra o Djokovic, e se oscilar, manter a calma quando ele mantém, continuar jogando, continuar fazendo a tática, não se desesperar, porque o jogo ele vai e volta a todo tempo. E o João, bem, ele é superior a 90% dos adversários desse Challenger, como é o caso do Harold Mayot, que é quase um top 100, que é um jogador de alto nível, não dá para bobear, mas também é um adversário acessível, né? Dá para o João sair com a vitória. Se o João jogar bem, ele sai com a vitória, né? Se o João oscilar um pouco, coisa complica. É uma análise muito básica, não tem muito o que falar de um jogo desse, né? Contra um adversário que tem um jogo normal, um jogo redondinho, mas que não tem nenhum grande golpe. Então é um jogo aí que passa pela raquete do João, mais uma vez, como temos falado. Pessoal, estamos chegando quase nos 10 mil inscritos, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam o vídeo e hoje, como sempre, teremos live no canal, entro por volta de 11, 11h30. Agradeço todo mundo que participou da live de Réveillon, foi muito legal. Tinha quase 800 pessoas no momento da virada, quase batemos o recorde de pessoas simultâneas e batemos o recorde de total de visualizações, que deu quase 20 mil, né? Agora está por volta de 19 mil, creio que vai passar de 20 mil em algum momento. Estou muito feliz por isso. Vamos ver se eu chego hoje nos 10 mil, né? Uma marca muito boa para um canal de tênis que está ainda engatinhando. É isso aí, pessoal. Um abraço, nos encontramos na live. Transmissão do jogo, eu deixo o link fixado no chat da live. A transmissão é gratuita pelo site da ATP, então dá para todo mundo assistir. Obrigado, valeu, um abraço, feliz ano novo, feliz 2025 a todos.